Bom dia a todos. Reforçando as palavras do presidente, quero agradecer a cada um de vocês por terem atendido a essa solicitação e esse pedido do CREA para participar desse 8º CREA Debate. É um programa que visa envolver todas as discussões da engenharia, mas que de qualquer forma também que envolve e que atenda à sociedade, à defesa da sociedade. Então, em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza, a diretoria e conselheiros regionais, agradecemos aos convidados e toda a equipe do CREA envolvida nesse programa. Nós vamos iniciar pela esquerda aqui com o Luiz Paulo e aí até chegar ao Balaciano. É necessário que a gente insira a engenharia num contexto maior, que é o contexto da economia. Ainda há pouco, eu falava na antessala aqui com o nosso Eliomar Coelho, né, sobre o que está instalado no Brasil nos tempos atuais de forma muito clara e efetiva, que isso vai simbolizar todo o desmonte da engenharia nacional, né? É um emprego total e absoluto dos princípios econômicos do neoliberalismo. E eu conversava com Eliomar que, durante o período da ditadura chinesa, o economista liberal Hayek, ele foi muito claro, né? Ele cunhou uma frase, né, que diz que, pessoalmente, prefiro uma férrea ditadura liberal a um governo democrático completamente aliado do liberalismo, né? Então, o princípio, fazendo já uma ilação com o governo atual, está aí colocado. E o outro economista que baseou a formação de todos esses economistas que há muitos anos estão dando as cartas no Brasil e agora no Ministério da Economia foi o Milton Friedman. Ele, no seu livro Capitalismo e Liberdade, né, ele cunhou ali o que ele considera a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade do modelo do Friedman neoliberal? Privatização, desregulamentação e redução de despesas sociais. Se a gente prestar atenção nessa tríade, é exatamente o que está acontecendo. Privatização, desregulamentação e redução das despesas sociais. Eu acho que tem uma componente que é responsável por tudo isto, é a questão política. Nós, infelizmente, da engenharia, engenheiros, a gente nunca, na sua grande maioria, nunca teve a preocupação com a questão política, né? Eu sempre falava, e até hoje eu continuo falando, quer dizer, os nossos estudos de viabilidade sempre se prendia a viabilidade técnica e viabilidade econômica. Nunca tivemos a preocupação, por exemplo, com a questão da viabilidade social, né? O desmonte da engenharia não é de hoje, é de muito tempo. Eu, por exemplo, fui diretor do Sindicato dos Engenheiros há muito tempo, desde 1980, né? A gente assumiu a direção do sindicato, começamos realmente a fazer esse tipo de mobilização da categoria, discutindo os problemas da engenharia e os problemas que, como consequência, afetavam diretamente os engenheiros. Despontava naquela época, começava a despontar a questão do desemprego na engenharia, né? De pequena monta, mas já começava a despontar. Quer dizer, então, isto daí realmente era um sinal de alerta que era aceso, né? Então, é claro. E isso daí foi avançando esse processo de desmonte da engenharia, até que chegou, por exemplo, a questão dos mega-eventos na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, aquele negócio ali é uma coisa que merece uma certa reflexão da nossa parte, não é? Porque a questão da reestruturação da cidade, da ressignificação da cidade, quer dizer, o objetivo, no fundo, não foi muito isto, não é? Haja vista, por exemplo, que uma das primeiras coisas que se
aconteceu o Congresso Nacional, a votação, por exemplo, regime diferenciado de contratação de obras públicas. Aquilo dali retirou da mão da engenharia a questão do projeto, não só básico, para participar de concorrências, mas o projeto, por exemplo, já detalhado, executivo, onde realmente, mas não, aí o que acontece? De repente, entra-se na concorrência, pode-se ganhar a concorrência com a apresentação única do projeto básico, o ganhador da concorrência com o compromisso de realizar exatamente o detalhamento do projeto e execução da obra. Então, realmente, aquilo dali já retirou das mãos da engenharia, do exercício pleno da engenharia, com a participação efetiva dos engenheiros, já retirou aí uma parte expressiva daquilo que se refere a atividades da engenharia. Sinto necessidade de lembrar questões mais macrocontextuais. Por exemplo, o modo de produção capitalista, que historicamente entra em crises cíclicas de acumulação, entrou numa dessas crises em meados dos anos 2000. Essa crise teve como epicentro o ano de 2008, com a chamada crise das hipotecas, né, que produziu um desastre em muitas economias capitalistas ocidentais, mesmo nas maiores, como nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, e algumas de menor porte praticamente quebraram, ou quebraram completamente, como foi o caso da Espanha, da Grécia, enfim. Então, assim, e para sair dessas crises de acumulação, o capitalismo usa macroestratégias, né, para redefinir seus padrões de acumulação. Uma dessas macroestratégias é avançar vorazmente sobre as principais reservas de riqueza disponíveis no planeta. E essa crise pegou o Brasil, né, encontrou o Brasil anunciando ao mundo a descoberta de uma das principais, se não a principal reserva de riqueza do planeta, que é a província do Pré-Sal, no mar territorial brasileiro. Na minha opinião, isso explica, em boa medida, o que aconteceu no Brasil a partir de 2015 e 2016. O golpe de Estado de 2016, a prisão do Lula e o conluio que se formou para abrir caminho para esta agenda ultra-neoliberal apontada pelo Luiz Paulo, praticada pelo governo Bolsonaro, a meu ver, são faces da mesma moeda, uma tríplice face, né, de um grande medalhão. Porque, na verdade, aqui, a citada Operação Lava Jato, né, pelo vídeo que a gente assistiu, perdeu a oportunidade de se transformar numa grande operação de enfrentamento à corrupção no Brasil e se transformou, em boa medida, num conluio em associação com os interesses do grande capital transnacional. Por isso que ela contribuiu decisivamente para desmontar a engenharia brasileira, contribuiu decisivamente para desmontar a Petrobras, contribuiu decisivamente para desmontar, por exemplo, o setor naval no Brasil. Então, assim, eu acho que é preciso levar em conta esses dados da macroconjuntura, né? Enfrentar a corrupção, né? Prender aqueles comprovadamente culpados, prendê-los, né? Garantindo o amplo direito de defesa. Mas acabar com esse setor da economia. Muitos países do mundo enfrentaram problema de corrupção e enfrentam em suas grandes empresas, né? Houve situações em que dirigentes importantes foram presos, mas os negócios, as empresas, os empregos foram preservados. A quem interessa essa agenda? Ao Brasil é que não é. Então, eu queria fazer primeiro essa ressalva mais geral. Em relação ao Rio de Janeiro, me parece importante dizer o seguinte: além da questão do endividamento apontada pelo Luiz Paulo, reagindo à questão dos investimentos federais, de fato, houve um momento que parecia ser, né, um momento de bonança, né, mas isso, de fato, foi uma cortina de fumaça que não permitiu que víssemos outros aspectos graves da economia do Rio de Janeiro. Então, a questão do endividamento apontada pelo Luiz Paulo, a prática de maneira irresponsável de isenções tributárias sem controle, sem acompanhamento de contrapartidas, né, baseadas muitas vezes em compadrios, né? Não que as isenções fiscais sejam um mal em si, quando praticadas com responsabilidade, como parte de uma política de desenvolvimento econômico, elas podem sim induzir setores da economia, podem induzir o desenvolvimento de uma certa região, mas no Rio de Janeiro elas viraram, como dizia muito no plenário da Assembleia, na legislatura passada, do Paulo Ramos, viraram um favor fiscal. O tema proposto é um tema que está presente na vida brasileira desde os anos 30 do século passado.
se colocou aí na introdução que o Brasil é um país em construção. E é. E é dos poucos países do mundo que tem extensão territorial, recursos naturais e população que sustentem um projeto autônomo de construção. Quando começamos esse processo, nos anos 30 do século passado, enfrentamos reações enormes, porque até então nos caracterizávamos como produtores e exportadores de matérias-primas, vem do pau-brasil, do açúcar, do café, do ouro, da borracha, do cacau, do algodão, e importávamos tudo. Aqui, falo para muitos engenheiros, cimento não se produzia no Brasil. Cimento começou a ser produzido no Brasil na década de 30. Nós importávamos cimento, um elemento essencial da construção. E de lá para cá, nós vivemos um confronto permanente com as forças que olham só o Brasil para fora, as forças que alienam soberania. O caminho do desenvolvimento é o caminho da soberania do Brasil. E o caminho para a engenharia é esse. E isso depende de um papel do Estado ativo. Sem BNDES não tem desenvolvimento. Sem investimento público não tem desenvolvimento. Sem Petrobras não tem desenvolvimento. Mas era tudo estatal? Não. Petrobras era responsável por uma cadeia produtiva de 5.000 empresas nacionais e estrangeiras, empregando centenas de milhares de profissionais especializados. Quando se fala de conteúdo local, não se fala de conteúdo nacional, é local, porque nós entendemos que a empresa estrangeira que vem para cá participar do desenvolvimento se comporta como se nacional fosse e é parceira do desenvolvimento. Esse tema é sempre apaixonante, né? E é um tema que é sempre recorrente, que é a luta entre o sistema financeiro né, e a atividade produtiva. Eu acho que isso, no fundo, aí, talvez esse seja a grande questão. Né? Hoje, quem manda no país é o sistema financeiro, com todas as consequências que isso acarreta aí, para a nossa população. Né? Hoje, sem dúvida, o Estado está inserido no conjunto aí dessa política nacional que privilegia de uma forma assim, brutal o setor rentista. Por isso que ninguém, hoje é muito mais fácil você pegar o seu dinheiro e aplicar em atividades financeiras que rendem, sem você se preocupar com você fazer algum empreendimento, contratar empregados, nada disso. Você apenas aplica o seu dinheiro. Né? Então, isso talvez que seja o grande problema que a gente vive hoje. Bom, o Rio de Janeiro, hoje, se está privilegiando a questão da exportação de petróleo. Hoje, você, inclusive, vai ter agora o mega leilão, né, já aprovado pelo Senado. Isso aí, inclusive, afeta brutalmente os interesses do nosso país, né? Onde você vai poder colocar o nosso petróleo na mão de empresas estrangeiras para que elas venham aqui e levem o nosso petróleo a um preço extremamente baixo. Né? Bom, quando você privilegia exatamente a exportação desse petróleo, né, você primeiro, você está exportando uma matéria-prima, né, e acaba importando os derivados que são fabricados fora do país. Né? E essa política, ela tem toda uma... Né, ela está exatamente uma coisa bem pensada. Então, quando hoje
se anuncia por esse governo a privatização de 8 refinarias. Na realidade, talvez o que se queira com isso, talvez você vai vender essas refinarias, com certeza, talvez, levar o capital estrangeiro, e esse capital estrangeiro vai fechar essas refinarias aqui. Muitas delas vão ser fechadas. Você hoje já tem uma capacidade ociosa de 30%, né? E aí, a partir daí, você vai continuar importando os derivados, que, evidente, tem um preço muito maior do que a matéria-prima, né? Bom, dentro desse quadro, você não tem como manter o emprego, evidente, né? Você acaba privatizando, você acaba fechando as empresas. Então, o desemprego está inserido dentro desse contexto, que é exatamente você privilegiar o setor financeiro, né? E o setor de fora do país, né? Ao longo da nossa curta história industrial, tivemos ciclos de desenvolvimento. Mais recentemente, temos como exemplo a China, que saiu de um estado atrasado para um dos países mais desenvolvidos em tecnologia. E a pergunta que nós colocamos aqui na mesa: falta-nos uma política de Estado e não de governo? Quais os motivos que não nos levam a realizar um grande pacto nacional? Falta política de Estado? Evidente que sim. Ora, se até o governo Lula e o governo Dilma, as discussões que eu participei sobre petróleo e gás, era fazer mais refinaria para a gente não importar derivados do petróleo, e se a política agora, abstendo-se de questões de corrupção, se a política agora é vender refinaria, não existe política de Estado, existe política de concepções de governo, né? Então, essa é a primeira questão. Todos os números e todas as questões que se colocarem sobre como a China se alavancou no mundo, disputando o primeiro lugar entre as nações com os Estados Unidos, né? E o Valdec vai se aprofundar disso, é porque não tem a ciência e tecnologia aqui no Brasil como uma questão de Estado. E no Rio de Janeiro, ela é absolutamente desprezível, porque a gente tem que investir 2% pela construção do Estado em ciência e tecnologia, que é na FAPERJ. A média de gasto, quando dá 1%, é muito. Não se vem nem cumprindo o preceito constitucional. Como é que a gente recupera emprego e renda? Como é que a gente dá esse salto de qualidade se não aposta em inovação e ciência e tecnologia, né? Eu colocaria, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, um dos maiores problemas que a gente tem que enfrentar é a questão do regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal ele foi empurrado de goela abaixo, né? Quando a gente vivia numa situação de fragilidade tremenda, porque por parte de quem sentava na mesa para negociar, não tinha autoridade moral nem legitimidade política. Essa que é a verdade. Então nós temos um regime draconiano, que inclusive impede que haja realmente investimentos em políticas públicas que são fundamentais na alavancagem do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, a questão ciência, tecnologia e inovação não está na cabeça dos nossos governantes atuais. Também não está na cabeça dos nossos governantes atuais a preocupação em discutir, sentar na mesa e defender interesses do Estado do Rio de Janeiro com unhas e dentes. Porque, na medida que isto seja revertido, automaticamente nós vamos começar a ter espaço, lugar, entendeu? E condições de realmente esse Estado se deslanchar em relação ao seu desenvolvimento. E é claro, a engenharia, a gente tem que deixar isso muito claro, ela é essencial no desenvolvimento
não só do Estado, como do país. E aí é claro que a engenharia, preconizada de forma responsável, com muita seriedade e compromisso político com o desenvolvimento do nosso país, do nosso Estado. Quer ver como é que anda a economia de um país? É só ver o nível de emprego dos engenheiros. Porque a engenharia é responsável por mais de 80% do PIB desse país. Não tem nada aqui nessa sala que não tenha engenharia, direto ou indiretamente. Nada. Né? E o Eliomar colocou uma questão aí de fazer política. Lamentavelmente, quando qualquer colega nosso diz que vai ser candidato a alguma coisa, já vai se meter com política. Isso é que é lamentável. É lamentável a gente ter uma alergia aqui com 3 engenheiros apenas. 3 engenheiros apenas. Né? Eu tive a oportunidade de conversar eu coordeno os CREA da região Sudeste, que tem lá o maior CREA e os 2 seguintes, né, Rio e Minas, lá com o general Mourão. E coube a mim falar desse problema da invasão de profissionais estrangeiros. E eu coloquei para ele que, lamentavelmente, não tem um órgão federal, nenhum, de engenharia. Agora, de direito, é AGU, TCU, CGU, Defensoria Pública, Ministério Público, cheio, que contesta, às vezes, um orçamento feito por um engenheiro. Isso é uma coisa lamentável, lamentável. Inclusive, cobrei dele aqui assim a questão da invasão aqui de empresas. Ele falou que o problema é que as empresas estão saindo do Brasil porque os impostos são caros. É política de Estado isso. Por que os impostos são tão caros aqui? E mais, eu falei para ele, caro é 15 milhões de desempregados. Isso é que é caro. Né? Muita gente defende o nosso judiciário, que nós não vamos defender o errado. Acho que temos que punir todo mundo que cometeu erros. Todo mundo. Agora, não dá para a gente destruir nossas empresas como estão sendo destruídas. Não dá para isso. As nossas construtoras estavam entre as maiores do mundo, estão destruídas. Eu recebi aqui outro dia o novo diretor da Odebrecht, um garoto até novo, devia ter uns 40 anos, 38, algo assim, dizendo que ele estava proibido de participar de licitação no Brasil e participava lá nos Estados Unidos de licitação. A Odebrecht estava entre as 20 maiores construtoras do mundo, sendo que em alguns segmentos era a maior do mundo. E defendem um judiciário nosso que acabou com a engenharia. Muita gente defende a Lava Jato, acho que tem que prender todo mundo, cometeu erro, tem que ser punido. Agora, acabar com as nossas empresas, eu tenho certeza que se o nosso judiciário estivesse na Alemanha, a Volkswagen estava falida. Soberania ou entrega, política de Estado ou política de governo, né? Essas duas questões estão entrelaçadas, na minha opinião. Eu acho que isso tem a ver, em primeiro lugar, assim, com a resposta à seguinte pergunta: que lugar nós queremos que o Brasil ocupe no mundo contemporâneo? Um lugar de um país que se coloque de forma altiva e soberana na geopolítica mundial, ou um lugar que está voltando a ocupar, né, uma perspectiva neocolonialista, uma perspectiva de subalternização aos interesses do capital internacional, especialmente dos Estados Unidos da América do Norte? Assim, que lugar a gente quer que o Brasil ocupe no mundo? Pergunta aqui essa bancada: há quanto tempo a gente não ouve falar de BRICS e G20? Essas reuniões acabaram, não é? Voltou a hegemonia do G7 de Davos. São só os fóruns que reúnem os países agora. Então, assim, essa é a primeira questão importante. Quando o Pedro Celestino lembrou dos ciclos, né, do Brasil exportando matéria-prima bruta, não é? Ele falou da borracha, falou do algodão, falou do ouro, falou do cacau, enfim. Assim, nós estamos voltando a esse ciclo, não é? É um neocolonialismo em que o Brasil exporta matéria-prima bruta, importa derivados e importa tecnologia. Então, a primeira pergunta é essa. E eu acho que o Brasil, nesse momento, na agenda de Bolsonaro, não é, está dando a sua resposta. Não é? A Embraer já foi. BR Distribuidora já foi.
está querendo entregar o sistema elétrico todo. O sistema elétrico todo. Quer entregar a Casa da Moeda. A base de Alcântara. Bom, isso é uma agenda, não é nem de Estado mínimo, é de Estado nenhum. Né? Então, assim, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. E aí, assim, eu fico pensando que é preciso destacar, né, que não é coincidência que nessa agenda haja um desmonte dos principais indutores do desenvolvimento nacional soberano. Eu concordo com o Celestino. E eu já era deputado. Eu me lembro que eu fiz uma parte ao deputado Luiz Paulo, e nessa parte eu critiquei no plenário, não é, o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, do governo do meu partido. Do meu partido. Eu acho que a chegada de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda em janeiro de 2015 é o início da ruptura do modelo desenvolvimentista autônomo que se aprofundou com o golpe de Estado de 2016 e deu no que deu. Eu quero voltar ao tema soberania ou entrega, chamando a atenção para a importância de restabelecermos o conceito de planejamento. O Brasil cresceu a taxas chinesas entre os anos 50 e 80 porque planejou o desenvolvimento. Isso começa no governo Dutra com o Plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, passa pelo Getúlio com Inácio Rangel, Rômulo de Almeida, na assessoria econômica dele, formulando projetos de criação da Petrobras e da Eletrobras, vai para o governo Juscelino com o plano de metas, concebido por engenheiro Lucas Lopes, passa pela experiência João Goulart com Celso Furtado e, no regime militar, com o Ministério do Planejamento, IPEA, João Paulo de Reis Veloso, BNDES com Marcos Viana. Pensávamos o Brasil. Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento no governo Geisel, até a entrada de Collor no governo, quando acaba com o conceito de planejamento, atendendo ao receituário neoliberal, a visão do Estado mínimo, como colocou Luiz Paulo, e o Ministério do Planejamento se transformou em um órgão de controle de execução orçamentária. Isso, a ausência de planejamento, é que nos conduziu ao absurdo do Comperj. É o único exemplo de instalação petroquímica no mundo que não está ou no porto, ou junto à área produtora, ou junto à área de consumo. Eu queria colocar em relação que o Liomar, ele lembrou bem a questão do regime de recuperação fiscal. Esse regime ele é particularmente perverso para o Rio de Janeiro, né? Porque o que se tenta com isso, com esse regime, o que nós estamos vivendo aqui é que hoje existe um grande pagamento do serviço da dívida, né, dos estados e municípios para o governo federal, né? Então, esse regime ele veio, talvez, para, de uma certa forma, porque a situação ia explodir, não tinha a menor dúvida, né? Você teve aqui vários meses, né, sem o pagamento dos funcionários do Estado, né? Então a situação com certeza ia explodir. Então esse regime ele veio, de uma certa forma, para você adiar esse pagamento para fora. Agora, em contrapartida, o que se pede exatamente é o total esvaziamento do Rio de Janeiro. Você tem que vendas estatais, você acabar com o serviço público aqui nesse estado, né?
e no município, etc., porque esse regime ele impede que você tenha concurso, ele impede que você dê aumento, etc., etc. Então, isso vai afetar profundamente a nossa população, né? Esse regime, então, na realidade, ele é perverso, né? Ele é bastante perverso. Bom, estamos chegando ao final de mais um CREA Debate, extremamente rico, e para que não tenhamos comentários maldosos, dizendo que eu sou muito esquerda, nós vamos começar pela direita, dessa vez, né? Então, Luiz Paulo vai ficar por último dessa vez. Nós vamos começar pela direita, porque já começamos 2 vezes pela esquerda. Eu queria agradecer aqui, novamente, o convite, né? Isso para nós foi de uma importância muito grande, né? E o CREA está de parabéns aí pela promoção, né? E mais uma vez aí parabenizo, né, pela atuação que ele está tendo no Rock in Rio e tudo mais, né? O engenheiro Cossenza, nosso amigo, né? E cumprimentar aqui a todos os debatedores também, por essa manhã aí muito boa. Bom, a CAERJ, a Sociedade dos Engenheiros, ela se coloca inteiramente à disposição aí para que a gente possa levar para os nossos associados, levar para a sociedade esse problema que estamos vivendo hoje aqui no Estado e no país, né? A Lava Jato destruiu a nossa capacidade de projetar engenharia em 41 países. Que se processe a direção das empresas, mas que se as preserve, porque é do interesse nacional. A engenharia, quando vai para o exterior, leva atrás dela a indústria. Ela leva atrás dela o que é produzido aqui. Então, para nós aqui no Estado do Rio, estabelecer uma frente em defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, colocando como essencial para a recuperação do Rio de Janeiro a defesa da Petrobras pela geração de empregos que tem em nosso Estado e o restabelecimento da política de conteúdo local, especificamente da construção naval. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse debate, participar e compartilhar e aprender coisas relevantes sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre o nosso projeto de desenvolvimento, né, o debate sobre a soberania nacional. Quero fazer uma saudação a Cosme e Damião e aos zereis, né, enfim, que nos protejam nessa jornada, e os IBEJs também. Enfim, então, agenda ultra-neoliberal. O fundamentalismo nos costumes, que tem gerado ódio, intolerância, violência, face à diversidade, nas suas diferentes formas de expressão. E o desmonte da democracia, então a nossa tarefa principal é unir democratas, humanistas, nacionalistas comprometidos com um projeto de desenvolvimento soberano, né? Isso está acima dos partidos, está acima de correntes específicas de pensamento, humanistas, democratas e nacionalistas comprometidos com uma agenda desenvolvimentista soberana. É isso que a gente tem que fazer. Acho que esse debate contribui nessa direção. Queria deixar essa mensagem aqui e agradecer. Eu quero começar, mais ou menos, como comecei a minha primeira intervenção, louvando a iniciativa do CREA. Quero agradecer o convite, quero me colocar à disposição como mandato e quero subscrever tudo que foi colocado pelos parceiros aqui nesta mesa em relação à soberania, defesa intransigente da soberania do nosso país. A questão da unidade, ela é essencial. Ou se constrói essa unidade, ou então nós não vamos avançar naquilo que a gente acha que deva para reverter esta situação
esta tendência perversa como está se fazendo a política hoje no nosso país. Bom, eu queria, Cossenza, primeiro, e ao Osíris, né, que é o nosso mediador, agradecer a oportunidade de estar nessa excelente mesa de debate sobre as questões da engenharia ligada ao nosso projeto nacional, hoje inexistente, e ao nosso projeto local, também hoje inexistente. E reafirmar que foi um dos debates melhores que eu já participei. Estou com pena que vai acabar ao meio-dia. Podia se estender até às 4 da tarde. Bom, eu queria agradecer muito a presença aí dos deputados, né, que de imediato apoiaram aí a criação dessa frente parlamentar em defesa da engenharia, né, que foi o primeiro que nós conversamos foi o Eliomar, depois foi o Luiz Paulo, apesar de... E o Malafaia a gente nem conversou, mas apoiou, que são os 3 engenheiros, né, e agradecer demais a presença aí da CAERJ e do Clube de Engenharia, que são 2 das maiores entidades, junto com o Sindicato de Engenheiros, são as 3 grandes entidades que defendem a engenharia, defendem os engenheiros aqui no Rio de Janeiro. Então, agradecer muito a vocês, o Pedro e Balaciano, por terem vindo aqui, essa manhã aqui, debater isso com a gente e deixar sempre o CREA à disposição aí de vocês, porque vocês é que podem defender como entidade, junto com o CREA, junto com essa nossa engenharia. Eu acho que é fundamental a presença de vocês sempre. Tá ok? Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Luiz Antônio Cossenza por apoiar essa iniciativa, esse debate, esse CREA debate, onde nós colocamos aqui questões do cotidiano, aqui do Estado do Rio de Janeiro, das pessoas, dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, colocando propostas, não só denúncias, né, colocando questões, os problemas, mas colocando propostas. Então, vamos até o 9º CREA Debate, então até o mês que vem, e parabéns e obrigado a todos pela presença.